Então, seguindo a nossa meditação, nós estamos vendo que a confiança em Deus é suficiente para vencermos nossos inimigos. E já vimos que nós temos aí exercícios a ser feitos. Primeiro, reconhecer a nossa incapacidade de vencer os inimigos sem a ajuda de Deus, versículo 3a. Segundo, buscar ao Senhor, versículo 3b, e os versículos 6 e 7. E terceiro exercício é incentivar as outras pessoas a confiarem em Deus. Versículo 3c e o verso 4 e os versos de 8 ao 13. Então, versículo 3, no finalzinho já, diz assim: E apregoou jejum em todo o Judá. 4 diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Aí os versículos de 8 até o 13, eu vou ler alguns aqui, diz o 8: Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 13 diz para nós, vou ler o 12 e o 13, que diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Toda Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e suas mulheres e os seus filhos. Então aqui nós observamos que Josafá, como rei, ele tinha se colocado na posição de buscar o Senhor e ainda não tinha tido a resposta do Senhor se ia livrar ou não. Mesmo assim, ele já tinha a convicção de que o Senhor ia assim livrá-los. E ele já começa a pregar às pessoas que deveriam buscar ao Senhor. Então ele sabia aonde estava realmente o segredo para vencer aquela batalha, para ser protegido. E o segredo, ele diz, está no Senhor. Então todos nós devemos buscar o Senhor. Então nós precisamos incentivar as pessoas que estão ao nosso redor a buscarem ao Senhor. E Deus cumprirá a sua parte. Então aí nós observamos bem clara a convicção de Josafá, buscando ajuda em Deus. Mas é bom lembrar que Josafá, ele só não pregou para as pessoas, ele incentivou elas a buscar o Senhor, não foi só com palavras, foi com palavras e com vida, porque nós podemos observar a convicção dele. Ele teve coragem de assumir que estava com medo e buscou ao Senhor a força, a orientação para como agir naquela situação que ele não sabia o que fazer, mas ele sabia que o Senhor tinha a orientação certa, a proteção certa. Então ele tinha um testemunho. Então devemos incentivar as pessoas a confiarem em Deus com palavras, mas também com a vida. Esse é o nosso terceiro segredo para vencermos os nossos inimigos. Então, a confiança em Deus é suficiente para vencermos nossos inimigos. E nós temos aqui o terceiro exercício, que é incentivar as outras pessoas a confiarem em Deus. E quarto, lembrar-se que Deus, ele nos livra, ele nos salva. Então nós precisamos lembrar da salvação de Deus.
versículo 14 a 17, fala isto para nós. No verso 14 diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Beanias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Zize, encontrará-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então aqui nós observamos que nós temos que lembrar-se da salvação de Deus. Deus, ele salva aqueles que o amam, aqueles que ele promete salvar. Então você observa que Deus diz para o povo, para Josafá e o povo através do profeta. Agora é uma resposta da oração de Josafá. E então Deus orienta que eles deveriam sim ir para o vale, se encontrar com o inimigo. Chegando lá, eles deveriam ficar parados diante do inimigo, não deveriam reagir, porque Deus diz que a luta é minha, a guerra é minha, a batalha é minha. Eu vou ganhar para vocês, eu vou dar a vitória para vocês. Vocês não vão ter que fazer nada, só vão ter que ir até o vale e ficar lá, de frente do inimigo. Então Deus, ele salva os seus. Se for corrermos nas escrituras, nós vamos observar que Deus sempre salvou, sempre guardou, sempre protegeu os seus. Rapidamente podemos lembrar, Enoque foi guardado da corrupção mundana, ele foi arrebatado pelo Senhor. Noé foi guardado do grande dilúvio, o dilúvio universal, dentro de uma arca, ele e sua família, pelo próprio Senhor. Jó, Deus, ele cuidou de Jó e restaurou tudo que Jó havia perdido. Então Deus cuidará de nós. O salmista diz, lá no Salmo 121:8, o Senhor te guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Saímos de casa com medo, Deus nos leva e traz. Não deveremos desobedecer às leis, mas às vezes precisamos resolver nossas coisas, mas devemos obedecer no sentido de se precaver, usar as proteções que os especialistas estudaram e dizem que nos protegem, tá? Mas acima de tudo, confiar que Deus é que vai nos salvar, nos livrar de qualquer situação. Esse é o segredo para vencermos nossos inimigos. Lembrar-se da salvação de Deus. Por último, quinto e último, adorar ao Senhor, versículo 18 a 22. Observamos isso? Adorar ao Senhor. Versículos, vou ler. Versículo 18 até o 22. Diz: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus,
e estáis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desembaraçados. Ainda prossegue esta ideia até o 25, você vai ver a derrota dos inimigos. Deus derrotou eles. Mas você vê isso como um efeito do louvor que Judá estava praticando para o Senhor. Então, adorar o Senhor é algo importante. Nesse período em que estamos tendo cultos gravados em áudio, como agora, e quem pode gravados em imagens, vídeos. Então, muitos crentes não estão considerando, provavelmente, aquele momento X, é hora do culto. Às vezes não segue um programa, cantar hinos, orar e estudar a palavra, ouvindo os áudios e conferindo nas suas Bíblias. Pelo tempo que não sabemos até quando durará, provavelmente muitos crentes vão perder o ritmo de se reunir, de ter o desejo de ir para a igreja, de ter aquele horário que é o momento de estarmos juntos adorando ao Senhor. Então temos que adorar ao Senhor, independente das circunstâncias em que estivermos. Então aqui nós podemos observar que nessa prática de adoração ao Senhor, que o próprio Josafá cai com os seus joelhos em terra e adora ao Senhor, e agora todo o povo é motivado a adorar ao Senhor e até ordenado por ele também a adorar ao Senhor no momento de guerra. Então nós observamos aqui que ele expressa a sua confiança em Deus, tá? Então aí ele já tinha ouvido que Deus ia dar a vitória, mas eles ainda não tinham tido a vitória. Mas Josafá já estava considerando a vitória de certeza, de garantia. Isso é confiança em Deus. Então, antes mesmo de a vitória se concretizar, ele louva e leva o povo a louvar ao Senhor. E aí nós observamos que, como consequência do louvor do povo, Deus começa a agir contra os inimigos de Judá. Então aqui a gente observa o poder que tem o louvor. Então são lições que nós aprendemos, tá, durante esse período de confinação, né, de realmente estar em nossas casas sem poder sair para nossa própria proteção. Algumas lições que nós podemos observar imediatamente, que talvez você nunca tenha pensado, de que iria ficar tanto tempo junto com sua família. O trabalho não permitia, as ocupações, agora você está junto com a família. Talvez você nunca tenha pensado a importância de confiar em Deus. Nesse momento em que nós não compreendemos, só temos que confiar no Senhor. É importante confiar em Deus. Muitas coisas ainda vão acontecer em nossas vidas que nós não entendemos. Talvez você nunca tenha tido um tempo tão longo para orar, ler a Bíblia, avaliar o quanto Deus tem lhe abençoado. Pensa nisso. Se não fez até agora, faz. Então aqui mostra que a confiança em Deus ela é suficiente para vencermos nossos inimigos. E vimos aqui 5 exercícios que mostram a nossa confiança em Deus. Então Josafá mostrou isso. Então nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade de vencer os inimigos sem a ajuda de Deus. Precisamos buscar o Senhor, precisamos incentivar outras pessoas a confiarem em Deus, precisamos lembrar-se da salvação de Deus
Ele nos salva, Ele que cuida de nós. Precisamos adorar ao Senhor até antes dos nossos pedidos serem concretizados. Então vamos exercitar nossa confiança em Deus, assim como Josafá fez e venceu seus inimigos. Nós também poderemos vencer nossos inimigos, confiando no Senhor. Que Deus abençoe, que possamos crescer nessa prática diariamente.